acho que é um domingo que vai ficar marcado em termos negativos. É difícil explicar uma derrota assim, eu acho que é o futebol, né? Acontece umas coisas, o futebol prega umas coisas na gente que é difícil acreditar. Mas aconteceu, mais um aprendizado. Eu acho que não merecíamos, toda pela campanha que o Ituano vem fazendo, e não é só pelos resultados, não, pelo que vem jogando, né? Então, que sirva de exemplo para a gente também, que a gente estava fazendo planos. Eu acredito que, do jeito que o Ituano estava jogando, a gente já contava com o Ituano na próxima fase. Mas futebol não é assim, né? Então, futebol a gente tem que concretizar primeiro para depois fazer alguns planos. Mas realmente esse resultado nos pegou muito de surpresa. Para o jogo de hoje, você achou que o time deveria entrar para ganhar e entrou meio apático? Não, pelo contrário. Eu acho que teria que entrar com o resultado. Não entrou com o resultado. Quem tinha que ganhar era a Ferroviária, não era o Ituano. Então, na realidade, o Ituano partiu para cima, deixou alguns espaços para a Ferroviária contra-atacar. E, na realidade, quem tinha que usar isso era o Ituano, né? Que muda para a sequência, Juninho, no trabalho? Cara, vou analisar, eu tenho esses 2 dias aí para pensar. Não estava nos nossos planos, como eu falei, a gente sair precocemente dessa Copa, até pelo elenco que a gente tem. Mas agora eu vou ter que analisar esses 2 dias, pensar friamente, pensar com calma. Na sequência, né? Eu acho que é automático que a gente tem que já fazer o planejamento para o Paulista, ver os jogadores que vão ficar, os jogadores que não vão, e aí dar sequência ao trabalho. Só para citar um exemplo, na quarta-feira, quando o Ituano podia golear, administrou a vantagem de 1-0. Você acha que isso fez falta? Moura, eu acho assim, que todos os jogos nós perdemos muitos gols. Eu acho que até não foi por brecar ou por falta. Eu acho que às vezes na finalização, os jogadores às vezes não está fino no dia. Então, nós tivemos aqui o exemplo, eu não estava, mas me passaram tudo. Quando nós empatamos com o Noroeste aqui 2-2, né? Teve várias chances de gols e não foi concretizada. Então, eu acho que assim, eu acho que isso nos prejudicou muito nessa reta final. A gente dominando todos os jogos, mas não concretizamos isso em gols. E apesar dos resultados às vezes positivos, isso nos castigou agora nessa última rodada. Planejamento para o futuro, o que esperar da equipe? Dá para manter a equipe, o técnico? Então, isso aí a gente vai ter que ver nesses 2 dias, mas o planejamento é realmente fazer aquilo que eu iria fazer aí quando a gente chegasse no final dessa copinha. Eu acho que nós montamos um grupo bom, um grupo de excelentes jogadores, de caráter. Eu acho que o principal a gente tem, que é a base. É claro que para o Campeonato Paulista a gente precisa trazer mais qualidade ao grupo, mas eu acho que a base a gente já tem, já está aí. Não é por causa também de um resultado ruim que eu vou desfazer tudo que a gente vinha fazendo, porque eu acho e continuo acreditando que nós estamos no caminho certo. Só que a gente vai aprendendo cada vez mais, né? Acho que o futebol nos prega umas peças que só resta nos aprender, mas também não é por causa de um resultado negativo que tem que se jogar tudo para o ar. Juninho, só uma última pergunta. Problema extracampo. Nós tivemos aqui hoje com o roubo de cabos elétricos e tal. Às vezes você se sente sozinho nisso aí? Me sinto sozinho, Moura. Me sinto sozinho, porque já foi avisado várias vezes, já foi mandado relatório várias vezes. Quando eu falei no começo da entrevista que foi um domingo muito ruim, desde as 7 horas da manhã, quando ligaram para o nosso administrativo, dizendo que os carros tinham sido roubados, que não tinha energia nenhuma no estádio, e às 10 horas começaria um jogo. Então, o André aí teve que fazer uma correria monstra, conseguiu aí um eletricista, e ele conseguiu aí pôr a casa meia em ordem para fazer o jogo. Agora, foi importante você me perguntar isso, porque eu vou te falar. O resultado positivo, ele vem com a ajuda de todos. Então, queria até agradecer os torcedores, porque eles estão realmente
apesar de não ser um número expressivo, mas comparado a de quando eu cheguei, os torcedores eles estão começando a dar o apoio, estão comparecendo aos jogos, e isso é um ponto positivo. Agora, se a prefeitura, se o pessoal não caminhar junto com a gente, vai ser difícil a gente ter sucesso. Então, as coisas elas ocorrem, elas vão se transformar com a ajuda de todos. Então, às vezes eu me sinto sozinho, sim, e se não começar a ter ajuda, as coisas vão ficar difíceis. Você acha que tem gente... frustrante, né? Acho que um resultado dentro de casa, onde a gente estava aí para garantir uma classificação, eu acho que a tônica da conversa que a gente teve ontem e hoje, antes da partida, foi justamente em cima disso, para a gente ter atenção, entrar dentro de campo ligado e procurar manter a força que a gente manteve ao longo da competição, porque nós sabíamos que ia ser um jogo difícil, a Ferroviária, só o resultado de vitória interessava para eles e eles iriam se atirar em cima da gente. Então a gente procurou conversar com o grupo, passar para eles, para que viesse dentro do trabalho com atenção maior, para que a gente conseguisse aí fechar a nossa classificação que não estava definida. Infelizmente, nós acabamos aí tomando aquele gol no primeiro tempo, empatamos a partida, e depois aqueles 2 gols relâmpagos que a gente tomou ali fez com que a equipe se desequilibrasse dentro de campo, perdesse um pouco o controle e com isso a gente perdesse o jogo e perdesse a classificação dentro de casa. Agora a questão maior é de quem comanda, quem está na frente de um trabalho, eu acho que de própria diretoria, ninguém quer perder, ninguém quer sair fora de uma competição como nós saímos aqui. Mas eu acho que é um momento de se ter cabeça fria, de se analisar e a gente procurar tirar proveito de alguma coisa daquilo que foi desenhado ao longo desse trabalho aqui, para que se possa ter um respaldo maior e critério maior agora naquilo que vai ser feito a nível de campeonato paulista, porque o Paulistão é um campeonato mais difícil, você tem que credenciar o grupo para que você entre num campeonato com força e o Ituano consiga fazer uma campanha boa no Paulistão, que a gente sabe que o Paulistão tem descenso, tem equipes que vêm qualificadas numa primeira divisão, então eu acho que é claro que você lamenta, a gente tem aquele momento de lamentação, mas eu acho que também tem que se levantar a cabeça e pensar num trabalho que vai ser feito daqui para frente, porque o que vem depois é pior. Então a gente sabe que precisa ser feito um trabalho com seriedade e procurar tirar os pontos positivos que a gente conseguiu ao longo da competição e também aquilo que foi de negativo a gente procurar eliminar para que a gente tire aí aqueles atletas realmente que vão compor um grupo para um campeonato paulista. Eu acho que nós tivemos os jogos nossos em casa como um fator que a gente havia se prevenido antes, de adversários que viriam retrancados e explorando os nossos erros. Então a gente tinha que fazer o quê? Jogar partidas impecáveis, não cometer erros, porque o erro que a gente cometesse dentro de casa, ele se voltaria contra nós. E nós acabamos cedendo os gols, praticamente todos que a gente tomou em casa nessa segunda fase, foram gols de erros, de desatenção, e tudo aquilo que o adversário que vem jogar fora de casa quer, que você erre e eles tiram proveito disso. Nós tivemos essas situações. E não soubemos muitas vezes sair de alguma marcação que os adversários impuseram e isso aí acabou dificultando as coisas. Então nós sabíamos que a segunda fase também seria uma segunda fase mais competitiva, adversários que viriam já com uma certa experiência da competição, de ter conseguido passar de fase de uma situação difícil, e nós tivemos um campeonato bom, uma campanha muito boa, a gente não pode deixar de falar sobre isso. A campanha do grupo foi muito boa, mas no momento em que a gente precisou um pouco mais da maturidade, da experiência, isso aí acabou faltando e a gente acabou perdendo uma classificação onde a gente praticamente tinha ela como certa, mas não como garantida. No fim do Paulistão, você acabou dizendo não ao ABC de Natal, apostou no Ituano. Como é que foi o seu segundo semestre e como é que vai ser daqui para frente? O trabalho que a gente tinha projetado era justamente de fazer um trabalho a longo prazo, trabalhar uma base, um grupo, para ir se preparando dentro dessa Copa, tentar vencer a Copa Paulista e preparar uma base para o Paulistão que a gente vai ter no ano que vem.
Então a gente veio com esse trabalho, conseguimos aí fazer uma boa campanha na primeira fase e agora esperar. A gente vai ter aí algumas decisões para ser tomadas essa semana, junto com a diretoria, e agora é esperar. Eu acho que a gente tinha uma definição com o clube de fazer esse trabalho com a meta de Paulistão. E eu acho que a gente tem que pensar nisso daí, é deixar a cargo da diretoria agora coisas que são da nossa alçada, a gente vai procurar reunir com eles e tomar decisões. E aquilo que parte da diretoria, eles é que tomarão a decisão. Mas a gente está tranquilo, a gente tem mantido aí uma sintonia muito boa. Eu acho que agora é um momento de se repensar, de se tirar proveito, como eu falei anteriormente, de tudo que aconteceu agora aqui e para o Paulistão. A gente sai de uma competição prematuramente, onde a gente poderia pensar em vencer a competição, mas por outro lado, agora o Ituano ganhou uma condição também de fazer um trabalho antecipado, já pensando no Campeonato Paulista do ano que vem. Então você acaba ganhando um tempo para fazer um outro trabalho.